Agora às 6 horas e 27 minutos, preste atenção nessa história. Crime brutal aqui no estado do Paraná. Adolescentes confessam que mataram idosa e o detalhe é que a vítima era como uma mãe para a presa. O namoro proibido entre uma jovem de 13 e um adolescente de 15 terminou com a morte de Maria Terezinha Gurgel de Souza. Uma idosa de 80 anos, para as amigas, a jovem se referia à mãe como se fosse a avó. Nos últimos dias, a adolescente dava sinais do que pretendia fazer. Ela falava que se alguém matasse a avó dela, ia ganhar R$4.000 como recompensa. O crime aconteceu nesta casa, na área rural de Tijucas do Sul, cidade que fica a 64 quilômetros da região de Curitiba. Nossa equipe foi até lá para contar essa história. A história começa há exatos 13 anos. Dona Maria Terezinha então tinha 67 e ainda era casada. E eles resolveram adotar uma criança que na época tinha 9 meses de vida. O tempo se passou e Dona Maria Terezinha ficou viúva e mesmo assim continuou educando esta criança. Nos últimos 5 meses, esta jovem, então com 13 anos de idade, conheceu um rapaz e eles começaram a namorar. Foi aí que as dores de cabeça de Dona Maria Terezinha começaram. Parecia que tinha dias que ela não ia pra aula. Muitas vezes a gente via lá na praça, né? Na praça, e na praça é um lugar que a maioria desses povo namora. É. Foi aí que, segundo a polícia, os adolescentes planejaram a morte de Dona Terezinha. Além de faltar às aulas para ficar com o namorado, a delegada conta que a mãe da menina tinha outros motivos para não aceitar o relacionamento. Pelo fato de faltar à escola e também porque a adolescente apresentava alguns hematomas eventuais e ela suspeitava que estava sendo agredida pelo namorado. Diante da reprovação da mãe, os dois jovens começaram a planejar a morte da idosa. A delegada conta que teve acesso às trocas de mensagens e celulares dos dois adolescentes, onde eles pretendiam envenenar a mulher. Dias antes do crime, a jovem e o namorado sumiram. Essa mulher, que também não quer aparecer, diz que a mãe teria ficado preocupada. Ela chorava aí por causa da menina. E daí quando nós se preocupamos, daí foi falado com o conselho. E o conselho veio até na minha casa. No dia 3 de setembro, os dois jovens colocaram o plano em prática e assassinaram Dona Maria Terezinha de forma cruel. Ela disse que ele estava com muita raiva da mãe já, né, pelo fato de não concordar com o relacionamento, que eles estavam em casa domingo à noite, no dia 3 de setembro, e que ele estava com o olho muito vermelho, e que ele costumava falar aí com entidades. Segundo ela, ele teria sido possuído pelo demônio quando saiu do quarto e esfaqueou a mãe dela. Antes do crime ser descoberto, os adolescentes seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Quando a gente ligava para ela, as minhas amigas, as amigas dela, ela dizia que a mãe estava passeando. Na verdade, ela estava morta. O corpo de Dona Maria Terezinha ficou 15 dias no quarto da casa. Essa jovem, que mora ao lado, ouviu barulhos na noite do crime. Com o passar do tempo, começou a sentir um cheiro forte. Eu achei que a velha tinha falecido mesmo. E realmente. Só que a gente já não fazia ideia que foi por isso. A gente pensava que mais foi porque a gente descobriu que a menina tinha fugido e achou que ela tinha ido dormir, morreu por desgosto, alguma coisa do tipo. Segundo a polícia, depois que os jovens mataram a idosa de 80 anos, eles ficaram desorientados. Desceram por esta rua, caminharam por cerca de 50 metros até chegar nesse local. Aqui, no terreno baldio, eles perceberam que estavam com as roupas sujas de sangue. Então, jogaram parte do que vestiam dentro dessa valeta. As equipes anexaram o moletom e as vestes da jovem no inquérito. A filha adotiva e o namorado foram apreendidos e levados à delegacia da mulher. Lá, os dois confessaram o crime. A polícia tem ainda informação de que na casa havia dinheiro, mas após o crime, nada foi encontrado. Os dois vão responder por homicídio qualificado, né? Pelo meio cruel aí e tudo mais que ocorreu o crime. E ele ainda tem uma agravante, né? Que na verdade ele responde aí por ato infracional análogo ao crime de estupro, porque ele mantinha já um relacionamento de 5 meses com a menina de 13 anos. Situação complicadíssima, é de dar embrulho no estômago essa história, né? Ainda que a polícia chegou, mas infelizmente mais uma vítima, mais um crime violento aqui no nosso estado. 6 horas e 32 minutos. Vamos mudar o clima do nosso programa? Sexta-feira eu quero você interagindo